Vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo de número 10, 34 ao 43. E tomando a palavra, Pedro disse: Na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação. Aquele que teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. E ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. E este é o Senhor de todos. E essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda a parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Mas eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que, por meio de Deus, ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E todos os profetas dão sobre ele testemunho de que, por meio do seu nome, todos que nele crê receberá o perdão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar então na palavra de Deus em Atos capítulo 10, 34 ao 43. E vamos entender então o que a palavra de Deus ensina sobre o Evangelho, as boas novas de salvação. O que são as boas novas do Evangelho? É muito importante estudarmos sobre este assunto porque muitas pessoas que frequentam as igrejas em nossos dias nunca compreenderam o significado deste assunto e a importância de falar sobre ele todos os dias e em todos os cultos. Algumas pessoas imaginam que o Evangelho tem que ser falado somente aos domingos, culto evangelístico para as pessoas que estão ali visitando e que ainda não foram salvas, mas o Evangelho é o centro da missão dos cristãos, dos discípulos e da igreja do Senhor. Eles precisam falar do Evangelho todos os dias, todo dia é dia de ouvir a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Então nós precisamos pregar sobre o Evangelho, a boa notícia que foi revelada do céu. Jesus veio ao mundo. João capítulo de número 1 vai falar que o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então o Evangelho é o Logos de Deus, é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, é o prometido do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo vai dizer: o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é o caminho, o Evangelho é a verdade, o Evangelho é a porta, o Evangelho é a salvação. Mateus capítulo 7, 13. O Senhor convida dizendo: entrai pela porta estreita, larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ele. Então a porta do céu é estreita porque nós temos que entrar emagrecidos do nosso eu, né, humilhados por causa dos nossos pecados, crentes que somente Jesus, pela graça, nos salva. João 14,6 também fala que Jesus ele é o caminho. Então o Evangelho é Jesus. O Evangelho é o Salvador. O Evangelho é a porta, é a vida. O Evangelho é o prometido de Deus. E os pecadores são salvos pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho. Não é pela quantidade de vezes que vamos à igreja que somos salvos, mas pela graça e fé no Filho de Deus. É pela graça e fé no Filho de Deus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2, verso 8. O Evangelho oferece perdão. A Bíblia diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos capítulo 5, verso 1. Então o Evangelho ele transforma o coração, o comportamento do homem mau. O Evangelho traz paz ao coração. João 14, 27, Jesus disse: eu deixo-vos a paz. Paz de Deus é diferente da paz do mundo. Então, de acordo com as Escrituras, o homem foi perdoado e foi salvo e vive em paz com Deus. Esse sim foi transformado pelo Senhor. Seu testemunho glorifica a Deus, como diz Mateus 5,13.
ao 16, né, ele brilha a luz do Senhor, sua face, sua voz, sua conversa, o testemunho, seu modo de viver é diferente, né? E suas obras são boas, porque somos criação de Deus, diz a Bíblia, somos criação de Deus e fomos criados para as boas obras, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos, para que as praticássemos, né? Efésios capítulo 2, verso 10. A passagem das Escrituras que lemos inicialmente nos informa que Pedro foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho na casa de um homem chamado Cornélio. E quando o mensageiro de Deus chegou ali, ele ouviu essas palavras da boca de Cornélio: Estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Atos capítulo 1, Atos capítulo de número 10, verso 33, está escrito aí: Cornélio e sua família ficaram ali esperando ouvir a palavra de Deus da boca do seu mensageiro. Então você quer conhecer um homem de Deus? Vá para a casa dele e veja como ele trata sua esposa, seus filhos, seus funcionários. Veja como ele trata Deus, como que ele teme a Deus. Cornélio temia a Deus. Ele orava, ele jejuava, ele se consagrava e ele precisava ouvir o evangelho. E ele tinha o temor de Deus. Veja como o homem de Deus se preocupa com a educação cristã dos seus filhos, da sua família. Como ele começa o dia, se ele começa o dia orando, lendo a palavra de Deus, se relacionando bem com o Senhor, com sua família, se ele se preocupa com a salvação dos perdidos. A Bíblia diz que Cornélio, sua família, seus empregados, seus amigos estavam todos ali ansiosos para ouvir a palavra de Deus. Eles queriam saber o que, que Deus ia falar, o que, que Deus ia fazer. O que te deixa ansioso? Muitas pessoas ficam ansiosas para comer, beber, dormir, se divertir, ver as redes sociais. O que, que te deixa ansioso? Sabe, a gente deveria ficar ansioso para ler a Bíblia, para estar na igreja, na casa de Deus, para ouvir a palavra, para se alimentar do Senhor. Então, o que Pedro fez na casa desse homem chamado Cornélio? O que, que Pedro fez na casa daquele homem? Em primeiro lugar, ele explicou o plano de Deus. Se a gente lê aí o verso de número 34 até o 37, a gente vai ver aí que ele explicou o plano de Deus. Ele vai dizer assim: olha, na verdade, reconheça que Deus ele não faz acepção das pessoas. Em qualquer lugar que o nome do Senhor for exaltado, for proclamado, ali ele estará. E ele salva por intermédio da palavra. Foi isso que aconteceu com os israelitas lá, nossos irmãos no passado. Eles ouviram o evangelho da boca dos profetas. E nesses últimos dias, Cristo falou por intermédio do Senhor. E essa palavra vós bem sabeis. E ele então vai falar do plano de Deus. O evangelho é para todas as nações. Deus quer que a sua casa fique cheia de gente que aceitou o seu convite de salvação, Lucas 14, 23. Em segundo lugar, em segundo lugar, Pedro, melhor dizendo, Pedro deu exemplo da vida de Cristo. Versos 38 ao 41 mostra aí que ele vai falar de Jesus de Nazaré. Ele vai falar de que Jesus foi ungido por Deus, era um homem santo, poderoso. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando as pessoas, expulsando o demônio da vida daqueles que estavam sendo oprimidos por ele. Então, ele vai dizer, nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez, por onde passou, ele só fazia o bem. E ele morreu, ele sofreu, mas ele ressuscitou, o Senhor ressuscitou ele apareceu a nós em primeiro lugar e deu para nós uma mensagem, nós devemos ir entregar a mensagem a outras pessoas. Então, ele deu o exemplo da vida de Cristo. O poder está no Evangelho. E ele faz bem, ele liberta os oprimidos do diabo e jamais será vencido. O Evangelho jamais será vencido, porque o Evangelho é Jesus. É Jesus que venceu a morte, é Jesus que está no céu, é Jesus que está conosco. Ele disse: Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus veio ao mundo, foi rejeitado pelos homens, sofreu a morte, morte de cruz, mas ele ressuscitou e reina para sempre, de Filipenses 2, 10 ao 11 e Apocalipse capítulo 5, verso 11 ao 13. Jesus está no seu trono de glória, regendo o mundo. Em terceiro lugar, Pedro falou da ordem que recebeu de Cristo, verso de número 42, diz, e ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos o que Deus fez, né, o que Deus quer, o que Deus exige do homem. Então, nossa tarefa é falar da obra de Cristo. Assim como Pedro, nossa tarefa é ir falar da obra de Cristo.
Os discípulos têm a missão de alertar os pecadores para que se arrependam e creiam no Evangelho e deixem seus maus caminhos, como diz Ezequiel 3,18. Se Deus ordenar para você falar para o ímpio e você não falar, ele vai morrer e Deus vai cobrar o sangue dele da sua mão. Mas se você falar e o ímpio não se arrepender, o problema é dele. Então, em quarto lugar, Pedro mostrou que Cristo pode perdoar todos os pecadores. Aí o verso de número 43 deixa isso de maneira muito clara. Aí, que todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio do nome do Senhor, todo aquele que crê receberá perdão dos seus pecados. E essa é a necessidade de todo ser humano, ser perdoado. E Deus enviou o seu Filho para resgatar o pecador e perdoar suas maldades, livrá-lo da condenação eterna, do fogo eterno do inferno. Aqueles que se arrependem e creem no Senhor serão salvos. É uma promessa de Deus. Então, os que não se arrependem serão condenados, como diz João 3,36 e Atos 17,31, que Deus já escolheu um dia em que vai julgar o ser humano, mas é da vontade de Deus sim salvar o pecador. Diante do cenário evangélico atual, eu pergunto a você: o Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado em muitas igrejas do nosso país? O que as pessoas estão buscando nas igrejas? Muitas pessoas estão procurando revelação, realização de sonhos, palavra de incentivo, conselhos de homens vazios que não têm compromisso com o Evangelho de Jesus e não pregam a palavra. É isso que as pessoas estão procurando. E nós precisamos entender que o Evangelho ele precisa ser propagado. Precisamos entender o Evangelho para pregar de maneira eficaz e ousada. Satanás não quer que as pessoas sejam salvas. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incautos para que eles vejam, para que eles não vejam a glória de Cristo, para que eles não vejam a glória de Cristo, segundo os Coríntios, capítulo 4, verso 4. O que isso quer dizer? Significa que se uma pessoa ouve o Evangelho e não vive de acordo com sua proposta, é porque ela não creu de verdade. Seus olhos não foram abertos e essa pessoa está debaixo da condenação de Deus. Antes de vir a Cristo, Satanás estava nos enganando, nos cegando, nos ludibriando. Éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, desobedientes e mundanos, como diz Efésios 2, versos 2 ao 3. Quando a luz brilhou no nosso coração e Deus nos transformou, limpou nossos olhos, Deus lançou luz nas trevas, como diz o Salmo 18, verso 28. E nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. Nascemos de novo. É isso que diz João 3, 1 ao 6, 2 Coríntios 5, 17. Fomos gerados por Deus, recebemos uma nova natureza, uma nova mente, um novo estilo de vida, uma cosmovisão diferente. Satanás, é importante dizer isso, Satanás ele tem a habilidade de cegar as pessoas. E ele faz isso para que vendo elas não vejam. E apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo, poderiam se converter e receber o perdão de Deus, como diz Marcos capítulo 4, verso 12. Então, os fariseus legalistas da época de Jesus, eles viam, mas não enxergavam. Eles ouviam, mas não entendiam a palavra de Deus e foram mortos e foram para o inferno porque não compreenderam o evangelho, não aceitaram o tempo do Senhor, não ouviram a voz de Cristo. Veja o que Isaías escreveu. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é só feita de regras ensinadas por homens. Isaías 29, 13. Sproul explica que Deus quer expressões de devoção que procedem do coração, porque ele odeia rituais vazios e insinceros. Veja Mateus 15, 8 ao 9 e também 10, 1 ao 19, Colossenses 2, verso 20 e 23. O apóstolo Paulo ficou espantado quando ficou sabendo que os Gálatas estavam se desviando do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão depressa aquele que os chamou da graça de Cristo para seguirem um outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês e quando perverter e tentando, melhor dizendo, perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado.
Como já dissemos agora e repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda tivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Cristo por revelação. Gálatas capítulo 1, 6 ao 12. Nosso desafio aqui como igreja do Senhor, depois de ter ouvido aqui uma porção do Evangelho, e de sabermos que o Evangelho é Jesus, é uma pessoa que Deus enviou ao mundo e que nasceu de uma mulher virgem, e que sofreu na mão dos seus algozes, e que morreu na cruz do Calvário, e foi ressuscitado, e voltou novamente para estar com seus discípulos, depois voltou para o céu, e prometeu que vai voltar para levar o seu povo. Esse nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, ele tem para nós um desafio, né? Ele tem para nós um desafio. Então, o primeiro desafio é o seguinte: se esforce para conhecer o Evangelho e pregar de maneira responsável. Não é simplesmente sair por aí dizendo que Deus ama as pessoas, porque isso não é verdade. Você pode até imaginar que Deus ama todas as pessoas, mas isso não é verdade. Deus não ama aquela pessoa que está no adultério, que está no vício, que está fazendo o que desonra o nome dele e que desagrada a ele. Não. Deus ama aquele que obedece. Deus ama o seu filho amado, que é Jesus. Foi o único justo que pisou nessa terra. Então Deus ama aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados, que se converte, que se volta para o Senhor. Não aquele que está na desobediência. Sim, Deus dá a graça comum para todos, dá comida, dá sol, dá água, mas Deus já escolheu um dia em que vai julgar o pecador que não se arrependeu e vai lançar esse pecador no inferno se ele não se converter, se ele não se aproximar do Evangelho, não abandonar os seus pecados. Portanto, se esforce para conhecer o Evangelho e pregar de maneira responsável. Fale do arrependimento. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e crer no Salvador. Então, antes de depositar a fé e antes de sentir o amor de Deus, as pessoas precisam sentir o peso dos seus pecados. Elas precisam saber que Deus não está satisfeito com os seus erros, com suas infidelidades, com suas paixões mundanas, e elas precisam abandonar os maus caminhos. Então, não chame de irmão uma pessoa que não recebeu o Evangelho. Às vezes a gente vê isso, uma pessoa chamando o outro de irmão, mas o outro que vive no adultério, que vive na bebida, que vive nos vícios, que vive explorando os outros. Não, essa pessoa não é um irmão, não é um irmão. Precisa se converter para se tornar irmão, precisa mudar de vida, precisa ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo, o perfume de Cristo e ser uma nova criatura. Então isso é uma afronta contra Deus, chamar pessoas que não são irmãos de irmãos. Veja as virtudes de um irmão em Cristo. Atos capítulo 2, 41, 47 vai mostrar. Eles tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades, repartiam, eles eram generosos, eles oravam, eles frequentavam a casa de Deus, eles não ficavam falando mal uns dos outros, eles eram crentes de verdade, se protegiam, se amavam, o amor de Deus estava ali no coração deles. Em segundo lugar, prega o evangelho. Somente as boas novas podem nos limpar, pode nos libertar e curar de toda maldade, pecado, incredulidade. Portanto, se alguém quiser seguir a Cristo, deve negar-se a si mesmo. Jesus falou isso em Marcos, capítulo 8, 34 ao 35. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Então as pessoas às vezes querem seguir o Senhor, mas não querem pagar o preço. E o preço é a renúncia. Em terceiro lugar, siga o exemplo de Jesus. Ele iniciou e terminou sua jornada aqui pregando uma única mensagem. A sua mensagem era assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15, foi ele que disse isso. E no final do seu ministério ele disse o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Marcos 16, 15 ao 16. Então a música cantada tem que falar do Evangelho, a oração tem que falar do Evangelho, a pregação tem que falar do Evangelho. Qualquer que seja o trabalho que nós tivermos de fazer para Cristo na igreja do Senhor, precisa ter a influência do Evangelho. Se não for assim, nosso trabalho será em vão. Que Deus nos ajude a pregar o Evangelho de Jesus, a falar das boas novas de salvação, mas mostrar também o pecado do pecador para que ele se arrependa e se converta e seja salvo. Deus nos ajude nesses tempos tão difíceis.